Nas fronteiras da loucura. 15. Recordando vidas passadas. O drama de Noemi possuía as tintas fortes das tragédias que se tornaram clássicas nas técnicas das narrativas de Sófocles e de outros idênticos autores gregos. Podíamos imaginar a dor da jovem decepcionada e as dificuldades que teria de enfrentar doravante. O quase seccionamento do nervo do braço esquerdo deixaria alguma sequela, pelo que pude depreender, embora o enxerto e a sutura cuidadosos que o cirurgião realizara. Meditava nas dores que desfilavam naqueles dias diante dos nossos olhos e a providencial interferência do amor em todas as ocorrências, lenindo-as quando poderiam ser evitadas, caso as criaturas preferissem atitudes e comportamentos diversos. Tudo em a natureza convida à paz e ao amor, poemas vivos de beleza invitando à meditação e ao crescimento interior. Apesar disso, o atavismo das paixões primitivas faz que o homem renuncie à glória da harmonia exterior que veste a terra, abençoando-a para viver os vulcões íntimos que estrugem violentos em erupções destruidoras. Recordei-me naquele momento, já no posto de socorro que, à véspera, antes de chegar o apelo de Angélica ao benfeitor, estivéramos, ele e nós, em suntuoso teatro, onde se daria o desfile de fantasias a serem premiadas. Razões de emergência levaram-nos ali ao desempenho do ministério do auxílio a que nos vinculávamos. Terminada nossa tarefa, antes de nos retirarmos do recinto feérico, que exalava os mais variados odores de mistura com a forte impregnação de drogas e lança-perfumes com que se intoxicavam os foliões, ia ter início o desfile, no qual se misturavam o fantástico, o sonho, o exagero das alucinações. Nos bastidores, a luta era inocultável, em que as intrigas e diatribes confundiam-se com as promessas de agressões físicas e escândalos, entre palavras ásperas e vulgares. As paixões afloravam, extravasando em torrentes de desequilíbrio. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual em promiscuidade alarmante, com inúmeros encarnados que se compraziam e, reciprocamente, na situação parasitária, em osmoses psíquicas de avançado grau. Em alguns casos, tornava-se difícil associar o parasita espiritual do seu hospedeiro, tão profundamente enlaçados se encontravam. E, não obstante o brilho das sedas e pedrarias falsas, dos paetês e bordados fulgurantes, do oscilar das plumas coloridas, o ambiente dava mostras do baixíssimo teor de vibrações viciosas que ali tresandavam. Em nós, nenhuma censura ou crítica dissolvente. As nossas observações têm por meta o estudo do comportamento de homens e espíritos no mesmo clima psíquico, para melhor compreender e recordar as terapias preventivas dos males que entorpecem ou anulam as aspirações superiores da criatura humana. Muitos dos foliões haviam se afadigado por longos meses na confecção das fantasias, praticamente vivendo a psicosfera da ilusão, perseguindo vitórias vãs que esperavam alcançar naqueles próximos momentos. Diversos deles estavam exaustos, física e emocionalmente, havendo recorrido a fortes estimulantes para o instante definitivo que anelaram com sofreguidão. Consumiram tempo e dinheiro
que poderiam ser aplicados no sentido de manutenção da vida e salvação de muitas vidas. Não obstante, logo mais se transformariam em sorrisos e orgulhos injustificáveis, passageiros, ou em ódios, mágoas de largo curso, vinditas em programação, queda nos abismos do desencanto, da depressão, envergando indumentária de reis e rainhas, nobres e conquistadores, clérigos e personagens de contos, artistas e dissipadores, fariam inveja àqueles a quem copiavam, caso as vestes e coroas, os báculos e cetros, os mantos e as posturas não fossem todos falsos. Quanto falsos e quiméricos eram as expressões e vitórias que ostentavam. Bem assim, o próprio momento que já se esfumava na realidade das horas que o sucediam. Observamos o garbo e o maneirismo, a ânsia de dar-se autenticidade a cada gesto, a toda atitude, fazendo que os desfilantes subitamente mergulhassem num mundo de sonhos tão fantástico quanto tudo que imaginaram, conceberam ao longo dos dias e confeccionaram febris. Acompanhando os irmãos embriagados pelo prazer e intoxicados pelo bafio da disputa doentia, fui advertido pelo benfeitor, que considerou em apontamentos oportunos alguns lances das pessoas e daqueles a quem buscavam imitar tão fielmente quanto possível. Muitos estudiosos apressados da reencarnação, informou o consciente, mantêm veleidades e ideias fantasiosas que os aguardam em torno do passado espiritual. Identificam-se nas roupagens físicas de antigos nobres e generais, reis e conquistadores, prelados ilustres e de alta categoria hierárquica nas ordens eclesiásticas, de artistas famosos, perdendo tempo precioso em pesquisas e comparações de valor secundário, levantando o passado para se satisfazerem no presente sem a necessária consideração pela oportunidade nova. Diversos desses precipitados e descuidados adeptos do reencarnacionismo não se querem dar conta de que se viveram personificações célebres e ainda permanecem na Terra, é porque faliram dolorosamente nos empreendimentos com que a vida os convidou a exercer para crescimento moral e deslustraram por orgulho, desmedida ambição, desrespeito à bênção que não mereciam, mas a receberam com misericórdia de acréscimo. Em se confirmando alguns casos como verdadeiros, isto tem a finalidade reeducativa, exigindo reparação urgente e não motivo de disfarçada vaidade pelo que foram, com tal ouvido do que são. Certamente as desincumbências dos compromissos de elevação fazem-se muito mais difíceis nas altas esferas sociais do mundo, em cujas faixas enxameiam perturbações e convites à queda, tentações sem nome, fraudes, tormentos, traições e responsabilidades enormes. Enquanto isso, os que lhes são flâmulos humildes, servidores ignorados, profissionais inexpressivos, suportando-lhes a mesquinhez e indiferença, a perversidade e o desprezo, elevam-se pelos degraus da paciência e da humildade que galgam na escada do progresso, esperando-os, generosos e liberados, após o umbral de cinza e lama em que todos se igualam na consupção cadavérica, mesmo que a tumba dos dominadores de um dia se levante em mármores e bronzes trabalhados, evocando cenas que não se repetirão. O mentor olhou em derredor, silencioso de momento,
exteriorizando uma expressão de grande piedade. A música alucinante, a gritaria em frene ensurdeciam. Sereno, como de hábito, explicou. Alguns dos fantasiados que usam hoje imitações dos trajes antigos são as próprias personagens que retornam ao proscênio do mundo, falidos, lamentavelmente, imitando com carinho e paixão a situação que indignificaram quando a exerciam. Muitos nobres que enlouqueceram na ociosidade agora meditam em profundas frustrações que os tornam insatisfeitos. Monarcas que vulgarizaram a investitura com que mergulhavam no mundo para servir, repetem os textos do drama da vida em situações ridículas, amarfanhados. Religiosos que corromperam os altos compromissos, ora estão crucificados nos madeiros invisíveis de problemas íntimos que os amarguram. Vencedores que, se não venceram, neste momento revestem-se de não esquecidas indumentárias, servindo de bufos para as multidões que os aplaudem e criticam, que os invejam e perseguem com seus preconceitos, não menos nefastos. Burgueses frívolos que espiam sob duras injunções morais o tempo perdido. Todos dignos de respeito e consideração, sem dúvida, porém merecedores da compreensão, afeto e piedade de todos nós. As marcas de determinadas reencarnações não desaparecem de um para outro momento das tecelagens sutis do espírito que renasce no corpo, sofrendo-lhe os efeitos. Jesus escolheu os andrajos modestos, os convívios da dor e do sofrimento humano, as situações do proletariado sem esperança para dignificar a ascensão das almas que se retemperam nos testemunhos da pobreza e da simplicidade. Não desconsiderou os bens do mundo, nem os seus transitórios detentores, oferecendo-lhes várias vezes oportunidade de privarem com ele e suas lições. Mas não se deteve ao lado das suas transitórias posições e mandos. Dignas são todas as conjunturas em que o espírito renasce para a evolução, porquanto, afinal, são todos dons de Deus colocados ao serviço do progresso de todas as almas. Não desconsideramos com esses apontamentos a beleza, a arte, a alegria, nem os seus valorosos fomentadores, aprendizes da vida e trabalhadores do bem, estagiando nas mais diferentes e oportunas esferas de ação em que a escola terrestre se apresenta e de que necessita para a plenitude e a harmonia. Houve pausa. O desfile começava. O locutor chamou o primeiro candidato da noite, descrevendo-lhe a indumentária ricamente trabalhada, evocando o conhecido monarca que se celebrizara pela vulgaridade e disparates, pela sensualidade e vandalismo. Quando esse avançou para a passarela, emocionado e ansioso, sob o aplauso dos assistentes e os remoques ácidos dos desencarnados que pululavam no recinto, repletando especialmente os bastidores, ouvimos o mentor encerrar as considerações arrematando. Guarde-o, Jesus, bem assim a todos que aqui estão na sua passeata de ilusão. Por mais que se demore o sonho, será inevitável o acordar. Da sala nobre e bela do palácio em que fracassou e comprometeu-se, o irmão ressurge em travestimento brilhante num palco de mentira, recebendo a homenagem de uma glória ligeira, com serpentinas, confetes e lágrimas de dor,
numa triste e enganosa noite de carnaval. Aprendamos, desse modo, a escolher a boa parte, aquela que nos não será tirada, conforme o ensino do Mestre no diálogo mantido com Marta, no abençoado lar de Betânia.